Vou começar com a entrevista do Lula ao portal UOL. Fazia tempo que eu não assistia a uma entrevista do Lula gravada em vídeo, né? E a entrevista foi ao vivo, inclusive. Eu só leio o que o Lula fala, né? Não vi uma entrevista há muitos e muitos anos, uma entrevista de governo. E o Lula falou sobre economia nessa entrevista. O mercado financeiro estava ali na abertura do pregão, estava bem atento ao que o Lula estava falando. E o Lula, ao invés de tentar botar pano nesse incêndio que está causando o dólar disparar e essa incerteza econômica no Brasil, ele acentua o problema, colocando, né, que realmente é através do Estado que você vai trazer crescimento, que você vai tirar os mais pobres da marginalidade. Tudo o que eu faço é pensando nos mais pobres, disse Lula. A Faria Lima não gosta mais dos pobres do que eu. Será que alguém nesse país gosta mais dos pobres do que eu, né? Essa narrativa que vendia muito, né, na década de 80, década de 90, e que boa parte da população já não aguenta mais escutar esse tipo de ladainha. Mas a narrativa continua sendo colocada pelo governo, que nesse momento, né, quando colocou essa posição, viu o dólar disparar e passar de 5,50, atingindo um novo recorde. E eu alertei aqui na comunidade que quando confirmasse o rompimento dos 5,40, o dólar iria acelerar um novo rally de alta, e é o que está acontecendo. Ele chegou a colocar também a seguinte pérola: quando a riqueza está concentrada nas mãos de poucos, a economia não cresce. Mas quando a maioria tem pouco dinheiro, a economia cresce. Então é quando todo mundo está pobre e miserável, seguindo uma linha comunista, é que temos um crescimento do Estado. Temos que dividir, tirar dos mais ricos para dar para as pessoas. A gente precisa dividir as riquezas desse país, né? De quem produz, mas é claro que eu não quero que o empresário tenha prejuízo. Esse papo de socialista, né, de governo que está ali usando o cargo público, gastando pra caramba para si mesmo, né, pensando no seu próprio bem-estar e colocando que tem que tirar dos outros. Alguém que produziu muito pouco para a sociedade, ou vou colocar muito pouco porque o Lula chegou a trabalhar por um momento, foi metalúrgico, mas logo ele entrou para a política e dali ele já deixou de trabalhar há bastante tempo, né? Ele fica apenas parasitando através do serviço público, ganhando através da produção da sociedade para falar esse tipo de coisa que ele falou nessa entrevista, assim como todos os políticos que também acabam parasitando em cima da iniciativa privada e trazendo esse papo de que é bonito dividir, de quem realmente produz algo para a sociedade, para quem cria empregos, para quem cria inovações, tecnologias e que realmente ajudam a desenvolver um país e trazer um crescimento econômico. São essas pessoas com esses discursos que deixam o pobre mais pobre, porque eles acabam tirando esse dinheiro da iniciativa privada através de impostos. E ele tem essa petulância, não só o Lula, como qualquer político, de que é através dele, dos meus investimentos, porque eu sou um gênio. Eu sou um gênio econômico. Através da minha genialidade, eu sei o que fazer com esse imposto, eu vou investir nisso aqui e vai conseguir com isso um grande retorno. Mas a gente já tem aí, ao longo da história das democracias, né, quando a gente coloca esse civil que não tem nenhum conhecimento no poder, como isso sempre dá errado. Toda a interferência do Estado acaba criando novos problemas, acaba aumentando a burocracia e atrapalhando o crescimento do país. É por isso que um país como o Brasil tem um índice de produtividade muito baixo, já não cresce há muito tempo, porque aqui a gente tem um Estado grande que só suga a produção da população, que cria barreiras com essa desculpa de estar ajudando os mais pobres, ajudando as pessoas, de boa intenção, o inferno está cheio, né? E essa narrativa está cansando a todos. Nesse momento, você precisa entender, senhor presidente, que você não tem mais a popularidade que você tinha no início do século, quando governava, onde você falava qualquer coisa e todo mundo baixava a cabeça.
Deixa eu dar uma pausa nesse vídeo para falar com você sobre a Liga Lion, que é a comunidade dos leões do mercado financeiro. Imagina você que curte esse conteúdo aqui do YouTube, receber ele todos os dias na palma da sua mão. Enquanto as notícias estão acontecendo, vai sair a notificação no seu celular falando sobre aquela alta do dólar, o que fazer nesse momento, por que isso está acontecendo, será que é uma oportunidade de comprar as ações que estão subindo agora por causa daquela notícia? Você fica informado disso e muito mais na comunidade Liga Lion, que é a comunidade dos leões da minha empresa Trade for Life. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para fazer a sua assinatura e ter esse contato comigo diário, antecipar esse conteúdo que você vê aqui no canal. O que você está vendo aqui são cortes do conteúdo completo que vai exclusivamente para a Liga Lion, a comunidade dos leões. Então dá uma pausa aqui, faz agora lá, cara, antes que seja tarde, você esqueça. Bora, vem para a Liga Lion. Hoje as pessoas têm mais consciência política e econômica. Boa parte da população tem essa consciência e não quer mais ouvir esse tipo de papo, né? Quer menos interferência do Estado, quer menos gastos e, com isso, quer ter mais poder de compra, quer ter mais liberdade para produzir, mais liberdade para se expressar, e não é o que, infelizmente, acontece, né? Só tende a piorar, cada vez menos liberdade, cada vez o seu dinheiro vale menos, e é o que aconteceu com o real logo após essa entrevista, quando chegou a 5,52, uma forte alta que deve estar apenas começando, como eu já alertei a você aqui e comentei bastante no Lioncast anterior. O primeiro objetivo dessa alta do dólar, que eu comentei aqui no Lioncast passado, que é 6,15, um objetivo aí que tende a alcançar essa perna de alta, o primeiro objetivo é 5,68. 5,68 é um patamar importante. Se ultrapassar essa região, aí só vai parar lá para os 5,92, R$6, tá? Então, temos aí um caminho aberto para que o dólar continue subindo frente ao real, mesmo com o dólar lá fora, o DXY, não ganhando tanta força nesse momento, mesmo com a perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos. Essa perspectiva de corte de juros pelo Banco Central lá, que pode estar precificado aí pelo mercado para setembro, ele teria que impactar em uma queda do dólar, o que não acontece em países com dívidas elevadas como tem o Brasil, com a política fiscal complicada como tem o Brasil. Esse é um grave problema que traz insegurança e acaba levando dinheiro para lugares mais seguros. O Brasil está vendo a derrocada da sua moeda, que hoje é uma das moedas que mais se desvalorizaram em 2024 e em breve, nesse ritmo que a gente está caminhando, deve se tornar aí a moeda mais desvalorizada, né? E claro que, durante a entrevista, o Lula colocou a culpa de tudo isso no Banco Central. Uma questão importante foi sobre Gabriel Galípolo, né, que é o diretor indicado dele atualmente lá no Banco Central, que tem aí, na visão do mercado, talvez o favoritismo para assumir o Banco Central no próximo ano. Ele não confirmou isso, não quis deixar aí aberto essa possibilidade. Conhecendo o histórico do Lula, isso é um mau sinal. A posição do Galípolo atual de compor junto com o restante da diretoria e com o presidente pode estar pegando mal para ele, né? Essa composição que foi feita na última reunião, onde os diretores que o PT colocou, os 4, votaram juntos com o Banco Central para manter os juros inalterados, pode estar pegando mal. Vi uma entrevista do Galípolo essa semana, onde ele evitou falar sobre os gastos do PT. Disse que isso não é da alçada do Banco Central, a gente precisa separar as pastas. Não, Galípolo, existe uma independência do Banco Central exatamente para isso, para que o Banco Central possa criticar e fiscalizar os gastos públicos, porque são os gastos públicos, é o aumento da oferta monetária que impacta na inflação mais alta, que é a função do Banco Central combater. Então, se você está tentando controlar a inflação, você tem que continuamente alertar o governo sobre o risco dos gastos e não deixar ali à vontade, o governo sabe o que faz. Se o governo soubesse o que está fazendo, a gente não tinha juros tão elevados. E o Lula continuou, né? Olha, os juros estão a 10%, com a inflação a 4%. A culpa é de todo mundo, menos dele. A intenção dele é sempre nobre, é sempre essa visão aí. Como eu disse aqui, é sempre a mesma narrativa sendo colocada e abraçada somente por aqueles que
já seguem essa cartilha, né, que tentam passar pano para tudo que é feito. Eu disse aqui há bastante tempo que quando essa crise brasileira chegasse, o Banco Central ia ser o principal responsável por já conhecer essa narrativa, e é o que está acontecendo. Quando a situação piorar daqui para frente, a tensão entre governo e Banco Central tende a aumentar ainda mais. A gente vai ver discursos ainda mais duros do Lula contra o Campos Neto. O Campos Neto sai no final do ano e vai ser responsabilizado, como vai ser também colocado na conta do governo anterior, porque durante a entrevista o Lula falou que pegou uma herança maldita também do governo anterior. Mas eu não comento isso, eu sou muito bom. Teve um prefeito bolsonarista aqui, numa reunião, e eu mandei dinheiro para a cidade e disse, olha, eu estou pensando no povo, não é que você vota, não é que você apoia o Bolsonaro. Essa narrativa que realmente não dá mais, né, cara? E a gente já sabia, e eu já vim alertando você aqui, que ia dar no que está dando atualmente. E o mercado financeiro tenta aí sobreviver nesse momento. Que legal que você chegou até aqui. Tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a ele. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, se inscreve aqui embaixo, aciona o sininho da notificação, você já sabe, né? Para receber o conteúdo quando ele sair. E fica a dica aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar e-book, você vai encontrar a minha comunidade, para ganhar ainda mais conhecimento, ter acesso a esse conteúdo em tempo real, junto da Liga Lá. Então, vem fazer parte desse time. Até o próximo vídeo.